Graça e paz, amados. Alô, alô. Estão me ouvindo? Estão, né? Amém. Nosso projeto de hoje, o que é, pastor? Falar sobre escatologia, ou se você quiser falar sobre fim dos tempos. Amém? Pastor, mais ou menos quanto tempo, em regra, se nós fôssemos falar tudo, de 5 a 6 meses. O que nós vamos fazer em 2 aulas? Nós vamos fazer um estudo pegando os principais tópicos. Para quê? Qual é o objetivo, pastor? Estimular no seu coração a ser um estudante, alguém que leia sobre esse tema, se dedique a esse tema. Pastor, como é que você fez isso aqui? Em 2 aulas eu dividi da seguinte maneira: hoje é uma parte introdutória. Então qual é o meu objetivo? É fazer vocês raciocinarem como é que funciona a estrutura bíblica, ok? Então nós vamos sim citar alguns temas, algumas coisas de Apocalipse, mas nós queremos estimular você. Por quê? Porque Apocalipse ele vai falar, por exemplo, sobre imagens, vai falar sobre números. E se eu ir direto na veia, possivelmente você fique olhando assim, tipo, e aí? Né? Então, essa introdução visa trazer para vocês um pouco mais de facilidade no entendimento, amém? Vai ser tipo um estudo, ou seja, hoje propriamente não é uma pregação propriamente dito, mas é claro que mesmo no estudo existe um ensino e uma palavra dentro de tudo isso, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor esta noite, e não só esta noite, a próxima terça-feira, e todos os projetos que o Senhor tem levantado nesta casa. Pai, eu reconheço, Senhor, que não sou eu, mas Tu é o mestre dos mestres, Senhor. Tu conheces todas as coisas, Senhor, e não há ninguém melhor para falar de escatologia, senão aquele que revelou o próprio Apocalipse para João, Senhor. Portanto, toma nessa hora a minha vida. Nós colocamos diante do Teu altar toda a nossa dependência, todo o Teu cuidado com nossas vidas, ó Pai, trazendo a esses corações um desejo ainda maior de estudar esse tema, de se dedicar a esse tema. Pai, traz de uma maneira clara, com toda a fluidez possível, Pai, de maneira que todos saiam daqui abastecidos pelo Teu Espírito, e nós colocamos tudo diante das Tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Vocês vão ver que entre os textos eu separei 3 vídeos curtinhos, de aproximadamente 3 minutos cada um. Para quê, pastor? Para estimular a sua mente também a raciocinar em cima do tema, ok? Deus abençoe, irmão. Vou começar pela água. Receio de derrubar essa canequinha aqui. Amém, amados? Então vamos lá. Pastor, e aí? Estou repetindo a dose do pastor Lorival, hein? Foi? Foi. Olha lá. Ali entenda como fim dos tempos. Saiu no plural, mas o certo é no singular. Eu estou direcionando para o lugar certo, é para a tela mesmo. Para cá. Irmão, se o irmão puder dar uma força para mim.
Pastor gosta da palavra, mas de tecnologia ele não é muito craque. Olha lá. Primeiro ponto, o que vocês estão vendo aqui? A imagem do que seria equivalente a uma impressão de um cérebro em atividade. É claro que não é uma imagem verdadeira, mas ali você vê o quê? Uma série de conexões. E a Bíblia é exatamente assim. Então, nunca tente entender a Bíblia por um versículo somente, por um capítulo somente, ou tente entender Apocalipse somente lendo Apocalipse. Por quê, pastor? Tem como passar mais um, por favor? Porque na Bíblia existem diversos capítulos, versículos que vão auxiliar nesse tema. Por exemplo, semana passada o pastor tocou em alguns dos temas que estão aí, em alguns dos capítulos que estão aí. Mas, por exemplo, nós temos o livro de Mateus, no capítulo 24, nós temos 2 Timóteo, nós temos 1 Pedro e muitos outros, inclusive livro de Zacarias, livro de Daniel, ok? E dentro do possível nós vamos dar uma passeada nisso tudo, ok? Pastor, nós vamos ler agora cada um por um? Não, é só um exemplo, ok? Passa mais um, por favor. Agora, foi o que eu disse, que Apocalipse não deve ser interpretado por si só. Nós precisamos dos textos auxiliares. Pastor, quem é esse cara aí do lado? Você já sabe quem é. Daniel, amém? Cova dos Leões, ok? Pastor, por que essa imagem? Porque um dos textos principais que nos apoia é Daniel, ok? Livro de Daniel é um livro importantíssimo como apoio de Apocalipse. Por favor, mais um, por favor. Seu senhor está ali? Deixa eu ver aqui. Agora eu vou passar um vídeo para vocês. Vocês vão até... vão ver que é um vídeo sobre o Simpson. Tem como dar uma pausa? Eu dou a pausa então. Quero dar um destaque. Pô, pastor, nunca pensei em vir na igreja para assistir vídeo de Simpson. O que eu quero destacar aqui? Não sei se vocês sabem, lá fora há um certo grupo que prepara a caminhada para o anticristo. Entre eles, uma parte está dentro das mídias, ok? E eles adoram deixar umas diquinhas no meio dessa conversa. Qual é o objetivo disso, pastor? O objetivo é mostrar para você que esses caras do mundo, esses caras que torcem para o outro time lá e batalham pelo outro time, eles têm total consciência da fase onde nós estamos e o que vai acontecer. Então eu estou mostrando isso para que, se você de repente em algum momento bater aquela coisa assim, pô, mas não sei, esse Apocalipse não desce, esse Apocalipse é muito fantasioso, você vai ver que o pessoal lá do outro time crê e acredita que vai acontecer. E eles inclusive deixam suas diquinhas até nos seus desenhos. Deixados para trás. Finalmente um personagem que eu quero identificar. Esse cara deve ser muito bom. Mas, querido, com os recentes conflitos no Oriente Médio, ou vice-versa, momentos, o Apocalipse deve estar perto.
Ou o cara levando uma vida de traição, uma vida comum do mundo. São tempos modernos, todo mundo faz isso. Ué, onde foi meu motorista cristão? Esqueçam a escola, precisamos ir pela mesa. Mas a minha previsão diz que... Você não pode perder 6 horas às 5h30. Agora nem vive o meu apocalipse. Eu fui a dessa escola da mesa de verificados, não devo de sincronização. 3, 2, 1. Ok, amados. Ali você viu resumidamente, ele começa a história com um homem de paletó que teoricamente conhecia a verdade, mas estava levando uma vida dupla e estava saindo, tinha até uma mulher que ele saía, sendo que ele era casado. E no filme você vê que passa a imagem como se estivesse acontecendo o apocalipse e essas pessoas ficaram, daí aparece um religioso que ficou, aparece um outro lá que ficou também, quer dizer, o mundo sabe o que está acontecendo. Eles estão conectados. Então por que nós, como cristãos, que Deus nos deu a Bíblia, passamos despercebido, ou como eu já ouvi de muito crente, eu vou estudar os outros livros, Apocalipse é muito difícil, é muito complicado, deixa de lado. Amado, em nome de Jesus, esse é um dos principais livros que você precisa ler. Pastor, é para colocar medo na gente? Não. É para você ficar pronto para subir diante do altar de Deus. Ok? Nós precisamos entender os sinais. Deus falou que o dia, Jesus falou que o dia só Deus Pai sabe. Mas tem um porém. Os sinais, Ele não nos omitiu. Sabe aquela coisa que eu sempre digo assim? Você põe o frango no forno. Geralmente a mulher vai entender um pouco mais, mas tem uns homens que são bons na cozinha também. Você sabe com exatidão o minuto que vai ficar pronto o frango?
Não, porque vai depender do forno, vai depender se está um dia mais quente, um dia mais frio, vai depender de como está seu gás lá, se ele está mais novinho, se a boca está saindo com mais volume de fogo ou não. Mas você vê lá no papel que diz assim, entre 20 a 40 minutos, não sei se é isso, mas vamos supor, ok? Então você faz uma prévia. Você sabe que alguma coisa está para acontecer nesse intervalo e que se você bobear, o frango queima e não dá para refazer o frango, ok? Pastor, o que frango tem a ver com Apocalipse? Tem a ver que se passar, não dá para a gente gritar lá do céu, Deus me devolve o frango, eu preciso fazer ele de novo. Já passou, ok? Então, pastor, e aí? E aí que nós vamos ver alguns textos bíblicos, por exemplo, Apocalipse 13, 16, 17. Ele vai dar uma diquinha aqui, ó. Naquele tempo, quando o anticristo estiver em ação, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca. Na onde, pastor? Na mão direita ou na testa, ok? Então, a Bíblia é muito clara onde é que vai acontecer essa marca, e que quem ficar vai ter que ou receber essa marca, ou ter juízo de morte, ou vai ter que fugir para as montanhas ou algo do tipo, e provavelmente não vai durar muito. Curiosamente, quando nós vemos um judeu, ele carrega versículos bíblicos ali na região da sua testa, e também, só que ao invés do braço direito, o judeu carrega no braço esquerdo, é o que eles chamam de filactérios. Agora veja o que ele diz aqui, ó. A marca vai ser aonde? Na mão direita ou na testa? Então não se preocupa se alguém falar assim, não, vamos fazer um não sei o que aí, braço esquerdo. A Bíblia está dizendo que é o braço esquerdo? Não. Mão direita ou testa. Pastor, por que as duas ocasiões? Imagina um cara maneta, vai ter que colocar na testa, ok? Então não tem escapatória. Mas e se ele não tiver cabeça? Está morto, ok? Pastor, eu estava imaginando. Tá bom. Ó, e a não ser que tenha marca, quer dizer, ó, ninguém pode comprar nem vender se não tiver a marca. Daí você vai falar, pastor, mas isso aí parece um absurdo. Eu controlo as minhas finanças, eu controlo as minhas estruturas, pastor, parece que não tem lógica. Amados, antes era só dinheiro, veio cheque, cartão de crédito, agora a gente está com a conta lá na internet, se dá um blackout lá, a sua conta pode ser zerada. Agora imagina nesse tempo que eles vão dizer assim, não tem mais conta em banco, o seu chip vai determinar a sua conta do banco, o seu chip vai determinar o seu DNA. Você só vai poder tomar vacina se tiver o chip, você só vai poder comprar se tiver o chip. Daí você imagina, você chega lá no supermercado, Deus queira que nenhum de nós esteja lá, mas chegou lá, quero comprar, eu tenho dinheiro, vão tirar sarro de você. Por quê? Eles vão dizer, não existe mais, não se usa mais, agora é leitura do chip. Pastor, mas deve estar longe isso aí. Amados, uma conhecinha da minha foi para a China, chegou, sacou o tal cartãozinho de crédito. A chinesinha olhou para ela e disse assim,
Traduzindo o que ela falou, aqui não se usa mais. Esse tipo de coisa aqui é direto no chip, no microchip. Ou seja, tem regiões ali que já estão usando o microchip, ok? Então está muito longe, pastor. Amados, eu tenho um quê muito forte de que muitos de nós estará quando acontecer o arrebatamento, ok? A não ser que Deus diga, ó, sobe antes. E foi-lhe concedido desse Espírito, olha que interessante, a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. Pastor, qual é o problema? O problema é que quem ficar, duas uma, ou põe a marca, e daí, adeus céu, pois a marca não tem volta, ou vai ser quem que vai arranjar um jeito de acabar com você? O próprio inimigo. E eu sempre me perguntava, Deus, vamos supor que alguém fique, e a pessoa naquela pressão, naquela opressão, vai e põe a marca. Deus, por que essa conversa de não poder voltar atrás? Esses dias eu estava assistindo um cara que mexe com tecnologia, uma parte avançada, eles fazem testes em cérebros, e ele falou, olha, nós estamos numa meta de colocar chips cerebrais. Claro que eles não falaram que é da besta, né? Chips cerebrais é algo que vai vir nos próximos anos. Esses chips vão ter, por exemplo, idiomas, vão ter conhecimentos médicos, vão ter a leitura do seu DNA. Ou seja, nós vamos saber se você tem tendências a determinadas doenças ou não. Ele foi elogiando o chip. E o cara colocou para ele assim, viu? Qual é o problema? Tem algum problema? Ele falou, o problema que nós estamos percebendo que o chip é como uma inteligência artificial que acaba num determinado momento dominando a mente do homem. Então corre-se o risco do homem que receber o chip virar, entre aspas, um robô. Daí esclareceu. Se o cara vira como se fosse um robô, uma máquina, porque o chip agora domina a mente dele, como é que ele vai voltar atrás? Como é que ele vai pedir para Deus qualquer coisa? Agora veja, olha aqui no 17, para que ninguém possa comprar ou vender, ou senão aquele que tiver o nome da besta ou o número. Veja que eu grifei o nome e grifei o número. Por quê, pastor? Foi o que eu disse na nossa conversa de hoje no início. Entender números, entender significados de nomes bíblicos é muito importante. E pode ser que alguém aqui um pouquinho, que ainda está começando agora, fala, pastor, o senhor vai falar de numerologia, o senhor é místico. Não. Eu estou falando de números com simbologia bíblica. Não estou falando números como o mundo aí prega, ok? Vocês vão ver que significados de números bíblicos são muito diferentes do que o mundo aí prega, ok? Muito bem. Vamos em frente. E seguiu o terceiro anjo dizendo, veja, é só uma parte introdutória, por isso que eu estou citando só de leve para vocês irem entrando, dizendo, se alguém adorar a besta, não é o pastor que está dizendo, o terceiro anjo falou em Apocalipse 14, e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, este
beberá do vinho da ira de Deus. Está escrito, se alguém do mundo? Ou Deus diz assim, exceto os crentes que ficarem. Meu camarada, agora quem vai cortar, quem vai agir, é a própria ira de Deus, ok? Muito bem. Olha esse vídeo aqui, ó. Vou voltar porque eu não tenho pause aqui. Quero que você preste atenção nesse vídeo. Esse vídeo está falando sobre uma inovação nos drones que surgiu aí há poucos anos. Vocês vão ver o que esse drone moderno, micro drone, vai fazer. Ao perguntarem para o cara, ele falou assim, não, é para a gente ir atrás de terroristas, de bandidos. E a pergunta é, mas como é que vocês vão conseguir fazer com que o drone vá atrás? E ele responde, pela leitura dos olhos. Você que está aceitando 200 conto aí para bater fotinho da íris, fica ligado, já estão preparando o caminho. Vocês estão ouvindo na mídia? Que está cheio de gente que por causa de R$200 está recebendo identificação de íris. Muito bem, olha só o que o pequeno drone vai fazer. Olha lá, ele vai pegar o drone na mão, ok? Cabe na mão. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. Olha lá, não tem piloto ou nada, inteligência artificial. It's flying itself. Pilota-se sozinho. Its processor can react 100 times faster than a human. 100 vezes mais The rápido que o stochastic ser motion humano. is an anti-sniper feature. Eles dizem que é contra os atiradores, os francos atiradores. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, Olha lá, and just like olha your o tamanho. phones and social media apps, it does facial recognition. Com reconhecimento Inside facial. here is 3 grams of shape Só que com explosive. 3 gramas de carga explosiva. This is how it works. Daí eles vão colocar um manequim lá, ele vai jogar e o drone vai identificar o manequim. Identificou, tirou na cabeça, está morto. That little bang Eles dizem que is é por enough bandido. to penetrate the skull Deixa eu and destroy the te contents. adiantar a conversa. It's one of a range of products. Possivelmente quem vai estar Trained lá, as a team, they can é os crentes penetrate que buildings, cars, trains, de repente evade ficaram e people, não aceitaram bullets, a marca. pretty much any countermeasure. ok? They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys Vão this. soltar diversos. Enough to kill half a city. Quando é que vai The acontecer bad isso? half. Para que soltar Nuclear 25 is milhões obsolete. de pequenos Take drones? out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Ok? Então veja que esses pequenos vídeos, eles visam mostrar para você que o negócio está mais perto do que a gente imagina. Não é brincadeira. Ah, mas pastor, terremotos sempre ocorreram. Ah, pastor, acidentes sempre tiveram. Pai que se levanta contra filho, filho contra pai. Mas na proporção e na esfera como está hoje, amados, para quem está na minha faixa aí dos 40 e pouco, dá uma lembrada de 20, 30 anos atrás. Não é muito tempo atrás, é 20, 30 anos atrás. Era muito diferente do que é hoje.
Estou falando de 20 anos atrás. O que vocês acham que vai acontecer nos próximos, se tiver 10, 20 ou 30 anos? Agora olha que interessante. Eu vou mostrar mais um vídeo depois dessa. Mas grave esse versículo e veja como o comercial de uma marca famosa de relógio, que a gente sabe para que time eles jogam, eles põem esse texto direto no comercial deles. A besta que vi, então está falando do anticristo. É semelhante a um leopardo. Por quê? Porque o leopardo tem velocidade para correr, a tal ponto que dizem que quando você vê um leopardo correndo, você quase tem a impressão que ele está voando, porque quase ele não toca no chão para correr. Então está falando da velocidade da ação do anticristo, como ele vai vir e vai ter uma ação extremamente rápida. Mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu a besta, ou seja, Satanás, vai dar a esse anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha que interessante. Então você destacou aqui leopardo, ok? Agora, se eu for por um outro texto, quando vai falar sobre os 4 cavalos ali de Apocalipse, no capítulo 6 ele vai dizer: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi 4 animais, que dizia como em alta voz de trovão: vê e vê. E olhei e eis que vi um cavalo branco. Adiantando a coisa para vocês, no capítulo 19 vai falar de um cavalo branco, aquele de Jesus. Mas este aqui, está se referindo àquele que virá numa imagem de paz, mas é uma falsa paz, porque ele vai se revelar. Ele está num cavalo branco, ok? Então, tanto a imagem do leopardo quanto do cavalo branco vai falar sobre o quê? Sobre o anticristo. Olha esse próximo comercial da Cartier, um relógio famoso aí. Inclusive o dono dessa marca era amigo de Santos Dumont. Olha quem está lá, preparando para começar, aguardando o começo do mundo, da sua revelação. Agora vem a luz sobre ele, sobre o leopardo. E agora ele, que estava inativo, toma a forma de vida. Olha lá o piso maçônico, preto e branco. E agora você vê as alianças que ele vai fazer. E ele começa a andar, Olha quem ele vai encontrar. Os cavalos brancos. Referência a quem? Ao anticristo, que vai ser revelado dentro em pouco. E olha como eles andam. E aí as alianças que vão rodando. Isso não é por acaso, amados. Olha quantas alianças. Se você contar, é o mesmo número de alianças que Apocalipse fala. É coincidência? Não. Agora vocês lembram que eu falei do texto que o dragão iria capacitar o anticristo. Olha quem o leopardo vai encontrar lá. O dragão. Que coincidência, não? Com o texto bíblico. Olha lá, um se apresentando para o outro, um recebendo a bênção do outro ali, Daí de repente ele vai e volta para o jardim do Éden, como querendo dizer, eu já estive aqui, eu sou a serpente que enganou a Eva. Está entendendo? Meus amados, um comercial de relógio, o que tem a ver o cara fazer um negócio desse? Olha o Santos Dumont, que era amigo dele, né? Essa parte até fico curioso, será que o Brasil vai ter
algum papel nesse tempo. Espero não estar aqui. Olha como ele vai passando pelas descobertas, a associação do avião que Santos Dumont criou e o relógio de pulso que também foi feito pela Cartier a pedido de Santos Dumont. Agora a mulher de véu púrpura, que está em Apocalipse também. O leopardo vai encontrá-la. Olha lá, relação de amizade entre a mulher de púrpura e o leopardo, entre a falsa religião e o anticristo. Agora ele volta o vídeo. Amados, por que esses 3 vídeos? Para dar uma localizada na gente. Pastor, está perto? Está muito, mas muito perto. Agora eu quero tecer alguns comentários com você sobre algumas questões de Apocalipse, como por exemplo, a questão do nome. Pastor, nome na Bíblia é importante? Amados, se você vai lá num grupo de beduínos e fala assim para ele: você sabe contar para mim a sua genealogia? Alguns deles vão puxar de cor para você até 30 gerações. Por quê? Porque os homens do passado consideravam extremamente a importância de um nome e o seu significado. Hoje eu sei que isso se perdeu um pouco. E geralmente a gente dá nomes por causa da beleza do nome. Naquele tempo não. Você vai ver que até na Bíblia houve algumas restrições quanto a nomes, porque eles sabiam que quando você dá um nome a uma pessoa, a palavra gerada no ambiente, ela tem poder. Então, por exemplo, você pega o nome João, dom de Deus. Quando você está chamando o seu João, você está toda hora falando para ele: dom de Deus, bênção de Deus, presente de Deus. Uma vida falando isso para ele. Pastor, mas a Bíblia diz isso? Olha lá, melhor é boa forma do que o unguento precioso. Mas esse texto de Eclesiastes no original vai dizer: melhor é o bom nome. Então a Bíblia considera o nome o? Pastor, eu acho que não. Então vamos mais um exemplo para te convencer. Mateus 27, 21. De novo, o governador vai perguntar para o povo. Naquela época em que era comum soltar alguém que estava para ser condenado. E eles dizem: a quem vocês quereis que eu solte? Barrabás ou a Jesus? Quem que eles escolheram? Barrabás. Agora, você já parou para pensar no que significa Barrabás? Bar, em aramaico, significa filho. Abba significa pai. O filho do Abba. Pastor, que louco! Quem era o filho do Abba era Jesus. Só que Deus estava mostrando biblicamente o que ele estava profetizando sobre Jesus. Jesus agora toma forma do criminoso. Sobre ele vai os pecados de Barrabás. E Barrabás, que até outrora era um criminoso, agora é visto pelo seu nome, como filho do Pai. Barrabás, se você achava que foi por acaso o acontecimento, coitadinho,
Deus não sabia que iam aprontar essa com Jesus. Não, Deus estava profetizando a graça da substituição. E essa história de Barrabás continua até hoje. Até hoje Deus olha para Jesus e vê sobre Jesus todos os nossos pecados curados e sarados nele. E por isso Ele pode olhar para esse Barrabás aqui e esses Barrabás e dizer: ainda que um dia vocês foram, talvez, uma pessoa que cometeu erros, quem sabe causou mal a outras pessoas, mas quando eu olho para você, eu vejo Bar-Aba, o Filho do Pai, pelo milagre da substituição. Jesus entrou no lugar de Barrabás, e Barrabás recebe um nome como Filho do Pai por causa de Jesus. Então, se você se localiza nos entendimentos bíblicos, você fala: eu não aceito ficar no básico, eu quero dar um passo à frente. Você começa a descobrir esses mistérios aqui, ó. Mas você tem que entender que a Bíblia não é um por acaso, que ela não está lá para contar histórias da carochinha, e Deus é extremamente objetivo. Então cada vírgula que Ele colocou lá tem um objetivo. Se eu não sei ou você não sabe, talvez é porque ainda não nos foi revelado, mas tem um significado. Pastor, mostra outros textos. O filho mais novo de Jacó vai nascer, ok? Só que tem um problema. Lá no trabalho de parto, vai dar um pouquinho de complicação. E aqui vai dizer, ó: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, ou seja, a mulher estava ali no leito de morte, e ela chama o bebê de Benoni, que não tinha um bom significado. Uma das traduções, o filho da dor. O que o pai dele faz? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Está doendo a morte da mulher? Está doendo. Mas meu filho não vai seguir uma vida com esse nome. Meu filho vai ser Benjamim, o filho da minha destra, o filho do meu braço forte. Nome tem importância na Bíblia, sim ou não? Como que era o nome de Pedro? Simão. Quando Jesus olha para ele, o que Jesus diz? Quando Pedro vai revelar o grande mistério de quem era Jesus, ele vai dizer: tu és Petros. Petros significa pedrinha, ou semelhante à pedra. Significa uma pessoa sólida de comportamento, uma pessoa forte, firme. Agora me diga, Pedro era essa pessoa? De jeito nenhum. Me manda que eu entre aí nas águas, ao Senhor. Vou andar pelas águas. Começou a andar, afundou. Eu não vou te negar, de jeito nenhum. Pode todo mundo fazer o que quiser, conta comigo. Ó. Ah, você não é aquele que andava com aquele homem? Eu não, estou fora. Mas o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dizendo: hoje você é Simão, mas amanhã eu estou te vendo aquilo que eu dei como identidade para você. Você é Petros. Você será meu apóstolo, firme e sólido como uma pedra, que ajudará a igreja, que irá à frente, levando o nome de Jesus. Então, o nome é importante, pastor, extremamente importante. Basta você ver que até o nome das cidades tem significados. Sorocaba, o que é? Terra rasgada, por causa do tipo de terreno, ok? Se você for em outras cidades, todas elas têm significado, porque todo mundo sabia que o significado era importante.
Lucas 1. E ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. Agora veja, quando o anjo vai falar a respeito de Jesus, ele vai falar sobre um nome. Se Jesus, que era Jesus, tinha uma importância tal, e Deus escolheu o nome dele, Deus deu ordem o que ele seria, meu camarada, o nome é importante. Você vai lá no livro de Isaías, capítulo 45. Isaías vai profetizar muitos séculos antes do sujeito nascer. Mas você vai ver que Deus vai falar sobre um libertador de Israel. E vai dar o nome dele, Ciro. Por que Deus se preocupou em dar um nome para o sujeito? Bem antes. Porque o nome é importante. E por que eu falo isso, pastor? Só para acrescentar conhecimento? Não. Eu estou falando como é que funcionam as coisas espirituais. Ah, pastor, mas o meu filho já tem um nome. Mas sabe aquela coisa, o nosso filho é João, a nossa filha é Maria, mas na hora do nervosismo a gente dá outros nomes. Sabe aquela coisa de chegar lá no filho, pô filho, não faz nada certo. Fulano, hoje graças a Deus parece que está vindo algum entendimento, mas no passado é ovelha negra. E alguns pais até mais agressivos, imbecil, idiota. São nomes. Que nomes damos para as pessoas que convivem conosco? Que nome você dá à sua esposa? Ah, pastor, quando a gente está numa boa, é amorzinho, é chuchuzinho, é queridinha. E na hora que vem a luta, qual é o nome que sai? Pastor, continua falando amorzinho. Show de bola. Você está lá, está no caminho. Mas não é a realidade de muita gente. E sabe por quê? Porque falta um conhecimento básico. Que o nome, a Bíblia diz, é importantíssimo. Pastor, existem ovelhas e cada ovelha é diferente. E algumas ovelhas têm maior dificuldade, outras são mais fáceis de se lidar, outras têm maior dificuldade. É natural. Mas o que um líder faz quando, por exemplo, uma ovelha enfrenta problema? Qual é o nome que esse líder dá a essa ovelha? Qual é o nome que você dá ao seu filho quando ele te desobedece, por exemplo? Ah, é um capetinha. Não entendeu a palavra. Pastor, acho que ninguém faz isso. Olha, Deuteronômios 12 vai dizer o quê? Olha o que Deus vai dizer: e derrubarei os seus altares. Está falando dos inimigos de Deus. E quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimarei, e destruirei as imagens esculpidas dos deuses, e apagarei seu nome daquele lugar. Nome é importante ou não? A Bíblia diz que quando estivermos diante de Deus, vamos ganhar uma pedrinha lá, e lá terá um novo nome. Você sabia que você tem um outro nome para Deus, que Deus te conhece e que te será revelado naquele dia? Então, nome é importante? É importante. É por isso que a gente estuda nome quando lê a Bíblia. Olha aqui, outros tantos textos, que vai falar sobre, Salmo 69, 28. Sejam riscados dos livros dos vivos, não tenham registro entre os justos. Apocalipse 13, 6. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Apocalipse 3.
e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Nome é importante ou não? Extremamente. E agora números na Bíblia, é importante, pastor? Vocês acham que é importante, sim ou não? Pastor, você pôs aí na tela, deve ser. É isso aí. Vamos ver? Muitas pessoas perguntam para mim, pastor, sabe, eu queria algum sinal de Deus, porque esse Deus, Ele fez toda a criação, fez toda a estrutura, mas Ele não deixou nada. Um dos grandes pintores, ele vai pintar a Capela Sistina, lá na Itália. E durante séculos olhavam lá para o teto, mas vieram uns estudiosos e começaram a estudar de uma forma mais apurada o teto daquela capela. E o que eles descobriram? Que o pintor tinha assinado o nome dele com letras pequenininhas. E só depois de séculos que entenderam o mistério. Sabe o que ele estava dizendo? Tem segredos que são só para aqueles que são profundos. Deus é Trindade, sim ou não? 3 pessoas formando um Deus, sim ou não? 3 em 1. Como você acha que seria a assinatura de Deus na natureza? Pastor, se eu fosse Ele, eu ia assinar tudo com 3 em 1. Show de bola, isso mesmo. Vamos ver se Ele fez isso? Você vai na aula lá de português e você está estudando tempo. Sua professora vai dizer, tem 3 tempos importantes: passado, presente e futuro. 3 em 1. Assinou ou não assinou? Você vai na matemática e seu professor diz assim: três bases sobre espaço: a largura, a altura e a profundidade. 3 em 1, Deus assinou. Vamos mais longe, vamos na química. A base da matéria dos átomos. Você está lá no colegial, ensino médio. Prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Deus assinou ou não assinou? Pastor, vamos mais fundo. Vamos estudar os prótons e os nêutrons. Descobriram que cada um deles tem uma característica: 3/4 em cada um deles, ou seja, 3 em 1. Pastor, vamos estudar o estado da matéria: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Pastor, quero estudar música. Quais as 3 bases da música? Melodia, harmonia, ritmo. 3 em 1. Deus deixou ou não deixou a assinatura? Quer continuar brincando? Pergunta para alguém que é da matemática, um engenheiro aí, para se estabelecer um plano. É melhor uma mesa com 3 pernas ou 4 pernas? Qual tem mais estabilidade? Para quem é leigo vai dizer, pastor, é a de 4 pernas. Já caiu até em prova. São a de 3 pernas. Até em coisas básicas Deus deixou. 3 em 1. O homem, corpo, alma, espírito. Assinou no homem. Cabeça, tronco e membros. Assinou de novo. Está entendendo? Agora, se a gente para no básico, a gente não visualiza. Quer ir mais a fundo? Tem um tal de número áureo, número ouro, que os matemáticos adoram, que é o tal 1,618. E eles começaram a estudar e falar, puxa, mas parece que tudo bate, tudo que é harmônico bate nessa proporção. Daí eles vão olhar lá para o Parthenon, e ele é harmônico porque ele tem essa proporção. Vai olhar para a Mona Lisa,
apesar de você não achar ela lindona, mas ela chama a atenção por quê? Porque ela segue esse número harmônico. Você vai ver suas falanges seguem essa proporção do número áureo. Você vai estudar música, as notas, as distâncias da harmonia vai formar um número áureo. Agora você pega lá em grego. Os idiomas antigos, as letras significavam tanto o sentido da letra quanto um número. Quando você pega o nome de Jesus e de Cristo, se você pegar o nome de Jesus em grego e somar a pontuação dele, vai aparecer curiosamente um número final de 888. Pastor, eu vi que o número 8 tem alguma relação com Jesus. Jesus vai para a cruz em que dia? Pessoal, sexta-feira, certo? Qual é o dia da semana, sexta-feira? O nome já está dizendo. Sexto dia da semana, ok? Você nunca teve curiosidade assim de... Deus, por que não foi numa quinta? Deus achava que ficava mais legal numa quarta, no meio da semana, assim. Um feriadinho no meio da semana. Sabe por que foi no sexto dia? Porque o homem foi criado no sexto dia. Quem estava indo para a cruz era o simbolismo do homem carnal. Agora, o que Deus fez no sétimo dia? Ele fez a criação e no sétimo descansou. Então o número 7 é o número de Deus. O que Jesus estava fazendo no sétimo dia? Estava descansando na terra, né? Ou seja, ele não ressuscitou no sábado, porque o sábado era o dia do descanso do Senhor, o 7 era do Senhor. Mas no domingo, você vai dizer, é o primeiro dia da semana, da segunda semana, sim ou não? Mas se a gente for na sequência, ele é o 8º dia, certo? Jesus vai ressuscitar no 8º dia, e aí tem uma dica. Tem um simbolismo do número 8 associado a Jesus. Vamos ver se é verdade isso aí? Gênesis 17, Deus vai falar com Abraão. Vai dizer, olha, a partir de agora nós vamos pegar os meninos e vamos fazer a circuncisão, que é o símbolo o quê? De uma aliança. Sim ou não? Qual é o dia que ele disse para fazer essa circuncisão? Qual? Por quê? Porque estava fazendo menção do Cristo, a aliança em Cristo. Está entendendo? Está entendendo os mistérios que muitas vezes nós não conseguimos entender na Bíblia? Agora, o número é importante para Deus? Sim. E pastor, por que essa aula de introdução? Por que falarmos dessas coisas? Porque quando chegar em Apocalipse, a gente tem que entender que quando vai falar de 666, não é um número aleatório. Não é que chegou lá, Deus falou, não gostei desse número não, eu achei feio pra caramba esse 666, vou dizer que é o número do capeta. Não, é o simbolismo, número 6, do que é mesmo? Do homem, ou seja, da trindade satânica, porque o anticristo, conhecido como besta do mar, que é o líder político que vai se levantar e vai ter governo mundial, a besta da terra, que será o falso profeta, que é o líder religioso de uma religião universal, e o dragão. 3:6, se referindo a 3 criações, ok?
O homem desvirtuado, que não teve um encontro com Jesus. O dragão que um dia já foi o quê? Um anjo, e agora também é alguém que carrega pecado e erro como o homem. Entende? Então o número é importante, pastor, é extremamente, Opa. E aqui então eu falando para vocês, o sexto mandamento vai falar sobre o quê, Sobre homicídio. Satanás, se você for na Bíblia, ele é apresentado com quantos nomes? 6. Olha só. E o número 7? É o número de Deus ou não? 7 Espíritos de Deus, 7 igrejas. Naamã foi orientado a lavar-se 7 vezes. Está entendendo que no reino de Deus não existe por acaso? Está entendendo que há certos movimentos que a gente não entende porque não conhece a verdade? E o número 8, como eu falei para vocês, ele está relacionado a uma nova semana, ou seja, a um renovo, a um novo início. Pastor, dá outra prova. Foram para a arca de Noé, ok? Fala uma coisa para mim, quantos andares tinha na arca de Noé? Galera, segunda-feira está aí, quiserem participar, está valendo. 3 andares. Eu sempre fui curioso. Eu nunca fui aquele cara que leu, eu ficava assim, por que Deus pôs 3 andares? Por que não foi 4? Por que ele não facilitou, pôs 2 ou 1 só? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 andares, formando um único Deus, a salvação. Só que só tinha uma porta na arca, porque a salvação só vem por Jesus. Mas a arca fala de um renovo, fala de uma nova vida, de uma nova chance à humanidade. Quantas pessoas entraram na arca? Noé, a mulher, seus 3 filhos e suas 3 esposas. Quantas pessoas? 8. Daí vem um irmãozinho que diz assim: pastor, coisa muito doida, pastor. Eu estou sonhando aí, eu estou pedindo para Deus, e Deus me mostrou, por exemplo, uma visão, o número 8. Pastor, não estou entendendo esse negócio. É uma simbologia de Deus, dizendo que Deus vai mover através de Jesus. Então, olhe quantos mistérios bíblicos que às vezes a gente não imagina, mas que estão lá, aqui eu já falei para vocês, da criança ser circuncidada ao 8º dia, ok? O próprio Paulo vai falar, que ele era circuncidado no 8º dia de vida. Então veja, a Bíblia não tem por acaso. Olha lá. E pastor, então o número 7 é o número de Deus? E o que Deus simboliza? A perfeição. Tem uma lei lá em Levítico que Deus vai dar uma ordem. E ele vai falar sobre o jubileu. Só que ele diz assim: 7 vezes 7, e no próximo ano o jubileu. Por que 7 vezes 7? Por que dessa escolha? Porque é a referência dele, a referência de perfeição. E o número 10, pastor, simboliza a completude na Bíblia. Ou você acha que você tem 10 dedos na mão e 10 dedos no pé, por quê?
Você nunca perguntou por que não é 9, 8, 7, 5, 4? Ô pastor, eu vi lá que tinha o ET que tinha 3 dedos. Sim, mas por que nós temos 10? Ok? Pastor, e os 70? 70 é o 10 vezes 7. Pastor, por que está falando isso, pastor? Para ganhar tempo? Não, amados, nós não brincamos com a coisa. Na semana que vem, está na retinha final hoje, nós vamos falar sobre um mistério que está lá em Daniel. E nós vamos descobrir das 70 semanas de Daniel. Por que 70 semanas, pastor? E na prática nós vamos descobrir que as 70 semanas são 490 anos. Estou adiantando a conversa. E nós vamos descobrir que quando Jesus vai para a cruz, já passou 69. Está faltando quantas semanas? Amados, 70 menos 69, estou com fé. 1, certo? Então está faltando uma semana, 7 dias. Está faltando 7 anos para encerrar a fatura. Onde é que vai aparecer esses 7 anos? 7 anos de tribulação. E daí vocês vão entender porque o pastor, e aqui eu faço uma ressalva, amém? Se você é pré-tribulacionista, se você acha que a igreja sobe antes, se você é meso-tribulacionista, se você acha que a igreja sobe depois de 3 anos e meio, ou se você é pós-tribulacionista, acha que a igreja vai passar pela tribulação, tanto eu quanto você vamos ser salvos, ok? Isso aí não é ensino para trazer salvação, ou dizer que quem não crê vai perder salvação, ok? Mas a minha visão, naquilo que eu acredito, eu sou pré-tribulacionista. Por quê, pastor? Porque lá em Daniel, Deus diz, eu vou dar 70 semanas para o meu povo. Quem era o povo? Israel. Quando a igreja aparece, por que ele dá uma pausa depois de 69? Capricho de Deus agora? Não, agora desde 69 eu vou criar um suspense. Claro que não. É porque entrou a igreja na jogada e ele não conta o tempo da igreja. A igreja é outro propósito. Agora a semana final, quem é que vai pisar? Estou falando a visão pré-tribulacionista, ok? Ah, pastor, eu sou meso, eu vou sair chateado com o Senhor. Não saia. Continua na sua fé aí, fique feliz. Só estou te passando o porquê eu acredito nisso. Na última semana, quem fica, pastor? É para tratar que povo? Os judeus, que não aceitaram Jesus. Pastor, vai ter crente lá? Triste dizer, hein? Mas, na visão pré-tribulacionista, vamos dizer, o cara está brincando, vida dupla. Minha mulher subiu, eu fiquei. Pode acontecer. Só que a semana é para o cara? Não. Vai ser difícil? Vai. Você vê que lá na Bíblia tinha a época da colheita da cevada, da colheita do vinho. Se você colher cevada na época de colher vinho, não vai ser bom para cevada. Agora, se eu sou dos gentios, sou cevada, por que eu quero ser colhido na época da preparação para colher o vinho, que são os judeus? Vai ser difícil? Vai. Vai acontecer aquilo que o Senhor começou a aula, pastor, de ter gente que vai falar assim, vai dar aquele estalo, vai acordar e falar, por que eu não fiquei no caminho de Deus? Daí não vai querer aceitar a marca da besta, ok? Vai tentar fugir. Pode ser que por um tempo consiga, mas pode ser que apareça um drone lá, microdrone. Opa!
Daí ele vai ter o nome dele naquele capítulo que fala dos mártires de Apocalipse, dos santos que subiram pelo próprio sangue. Agora veja, por que, pastor, então tratar dessas questões? Porque nós estamos falando de 70 semanas, então, por quê? Será que Deus escolheu 70 semanas por acaso? Claro que não. Por que você acha que você vai lá em Salmo e diz assim: a média de vida do homem é 70 anos e os mais fortes vão a 80, ok? Por que 70? É uma referência de 10 vezes 7. Quando Deus diminuiu a idade dos homens sobre a terra, a base ficou nos 70. Alguns vivem em 80. O que é 80? 8 vezes 10. Olha quanto simbolismo na própria Bíblia. Ok? E o número 42, pastor? 7 vezes 6. 7 de Deus se relacionando com os 6 do homem. Pastor, por que isso? Porque a Bíblia vai falar assim, ó, desses 7 anos de tribulação, vão ter 3 anos e meio da grande tribulação. Quanto que é 3 anos e meio, pastor? Eu posso dizer que 3 anos e meio pode ser 1.260 dias. Pastor, você não sabe fazer conta. O ano tem 365 dias. Está errado. Só que eu estou usando o calendário judaico da época, que era o calendário de 360 dias. Basta somar. 360 mais 360, 720, estou certo? Mais 360, 1080, ok? Estão acompanhando? Só que agora eu não vou sobrar mais 360, porque é só mais meio ano. Mais 180, 1260. Uma outra forma de falar, né, pastor? 3 anos e meio, 1260 dias. Agora tem outra forma, pastor? Eu posso falar em meses. 3 anos, quantos são 3 anos? 12 mais 12 mais 12, 36, certo? Mais meio ano, mais 6 meses, 42 meses. Está entendendo que pastor Batelli não pôs isso aqui só para ganhar tempo? Ok? Então veja como que numa aula de introdução vocês já estão começando a fazer conexões na mente de vocês. E isso aqui não vale só para Apocalipse. Vocês vão se deliciar lá na Bíblia. Pastor, vou me deliciar na Bíblia. Amados, te garanto, quando você começa a pegar gosto pela coisa, eu vou te dizer, a Bíblia te ensina matemática, a Bíblia te ensina física, a Bíblia te ensina história e principalmente o caminho da salvação. Então, se você diz assim: não, pastor, eu tenho que fazer um esforço tremendo para ler a Bíblia, pastor, é cansativo, é enjoativo, não é? Ou você não teve a chance de estudar, ou talvez a forma como você está estudando está errada. E esse é o papel nosso na igreja, é tentar trazer vocês dentro de um foco que estimule a mente de vocês. O nosso objetivo não é dar uma aula aqui, vocês irem para casa, dormir e falar: ah, legal, muito que bem. O nosso objetivo é que você saia daqui com a mente estimulada. E se um dia Deus te levar, sei lá, para outro estado, para outra nação, seja para onde for, e você aqui não estiver mais, você não ficar na dependência de qualquer pessoa por aí. Você falar assim: ó, eu tenho bagagem bíblica, se esse cara não tiver na palavra, eu vou saber que ele está falando abobrinha, ok? Então é esse o objetivo, porque o ensino, o conhecimento de Deus e da sua Escritura nos liberta, ok? Amados, aqui vai entrar exatamente na questão da trindade satânica, ok? São 9h26, o pastor pediu até 9h30,
vou me reservar para entrar nesse tema na próxima semana. Mas daí nós vamos falar um pouco sobre os impérios que estão na Bíblia. Só para dar aquele gostinho. Vamos contar os impérios principais que passaram na Bíblia: Império Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Macedônico ou Grego e Império Romano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número do homem. Governo do homem. Quer ir mais longe? Cada império teve ação de um principado, de egípcio, de Moloque. Mas aqui é uma aula já para seminário de principados e potestades, ok? Daí eu falo sobre cada ação de Moloque, Beuzebu, Baal, Asmodeu, Zeus, principado de Diana. Mas daqui vai vir um império que eles chamam de império sem identificação. Quem você acha que vai aparecer na jogada? O anticristo, ok? Ele vai querer assumir esse papel. Agora depois, eu estou falando na versão dos pré-tribulacionistas, vem uma coisa que se chama milênio. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então eu posso dizer que o milênio é o 8º. Quem é que vai governar no milênio? Jesus. Qual é o número? 8. O que significa 8? Renovo. Está sacando que não existe por acaso nas coisas de Deus? Está começando a levar isso para a sua vida e entender que desde quando Deus olhou para você e falou: esse camarada é meu, a sua vida não foi por acaso. Todas as vezes que você andou na determinação de Deus, Deus colocou você em certos caminhos, e ainda que alguns você não compreendesse, tinha um propósito, porque você entendeu hoje que quem criou a matemática, quem criou a física, a biologia e tudo mais foi Ele. E Ele continua o mesmo. Então Ele olha para você, ó, eu tenho um circuito. Eu tenho o melhor caminho para esse camarada, para essa menina. Às vezes a gente quer fazer os nossos, né? E daí entra a vontade o quê? Permissiva de Deus. Vai lá. Bate cabeça um pouco. E aí? Quer voltar? Não, quero bater um pouco mais de cabeça. Estou olhando daqui. Estou lá como se tivesse com Jó. Pode tocar, mas não tira a vida que eu ainda tenho um plano. Quer voltar? Jesus, eu estou pensando, estou achando que o caminho que o Senhor tinha era melhor. Volta. E quando volta, quem que vai fazer a obra? Deus. Quando nossa vida está na mão de Deus, tudo Deus já pensou para você. Sabe, com aquela preocupação que a gente tem, mas o que vai ser, para onde eu vou, como Deus vai me usar, eu não sei o meu ministério, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Deus já sabe tudo. E se você andar nele, Ele vai fazer você descobrir. Ele vai se revelar a você. É por isso que a gente tem que ter o conhecimento, não pelo medo. Porque se você andar alinhado, fica tranquilo. Você vai ter os seus 7 anos, mas não na tribulação. Estou falando pré-tribulacionista, ok? Novamente, não fiquem com dengo com o pastor aqui, ok? Mas na visão pré-tribulacionista nós vamos ter 7 anos diferentes. Lá nas bodas do Cordeiro. Sabe, a mesa branca, tacinha de vinho. Opa, vamos celebrar. Amém? Amados, espero em nome de Jesus que a gente tenha conseguido passar de uma forma leve. Eu sei que se a gente pegar
só texto seco, às vezes, pastor, tá, parece aquela farofa que a gente come sem líquido, sem suco, pastor. Ela vai entalando na garganta. O que a gente faz? Em nome de Jesus, a gente põe o suco junto. E daí, estou entendendo melhor. Ok? Amém? Vamos orar? Antes de tudo, eu agradeço a presença de cada um. Espero que em nome de Jesus vocês estejam na próxima. E se possível, convide o pessoal para o segundo turno. Ok? E aqui a vitória é garantida, não é igual lá na política, né? Amém? Pai, nós queremos te louvar. E nesse instante, Senhor, nós queremos abençoar a sua casa, Senhor, e despedir, Senhor, cada ovelha aqui, Senhor. Que cada ovelha, Senhor, saia debaixo da tua graça, da tua bênção, da tua paz, Senhor, mas com uma certeza de que o Senhor entregou a vida do teu filho na cruz, para que um dia nós pudéssemos te ver face a face. Pai, que a gente entenda que Apocalipse é um aviso, para que a gente ande no teu altar, Senhor, para que um dia a gente tenha o privilégio em Jesus de ver a tua face. Eu despeço esses irmãos com a bênção do Senhor. Que tu abençoe a semana, que tu abençoe dando graça sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, amados. Fiquem com Deus.